Fala, estudante! Bem-vindo ao exercício certo. Aqui a geografia deixa de ser decoreba e vira sua aprovação no IBGE. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa dinâmica que, olha, molda o nosso país de cabo a rabo, os fluxos populacionais. Isso mesmo, a gente vai analisar, sabe, desde aquela grande migração que transformou o Brasil num país urbano, até o movimento super surpreendente que está rolando agora, bem debaixo do nosso nariz. Mas antes de a gente desbravar esse mapa, já esmaga o botão do like e compartilha esse vídeo com quem precisa estudar de verdade. Fortalece o canal para a gente cobrir todo o edital. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Porque, olha, durante décadas, a resposta parecia óbvia, né? Mas os dados mais recentes do IBGE, eles estão mostrando que a história ficou bem mais complexa. E adivinha só? É exatamente essa complexidade que as bancas de concurso, e especialmente a FGV, amam explorar. É a pegadinha perfeita. Então bora decifrar isso juntos. Beleza? Então nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, o clássico êxodo rural. Depois, a gente entra no vai-vem diário do movimento pendular. Em seguida, investigamos o novíssimo êxodo urbano. E para fechar, o mais importante de tudo, como o IBGE e a sua banca vão cobrar isso na prova. Fica ligado até o final, porque essa última parte é o que separa quem passa de quem fica para trás. Certo, para a gente entender o Brasil de hoje, não tem jeito. A gente tem que olhar para trás. E o êxodo rural, nossa, ele não foi só um deslocamento de gente. Foi a maior transformação social e espacial da nossa história. Foi esse movimento que literalmente construiu nossas metrópoles e, de quebra, redefiniu quem a gente é. Agora, olha só que interessante. O ponto da virada está bem aqui. Dá uma olhada nesse gráfico. Até os anos 60, a população rural até que crescia, sabe? Em números absolutos. Mas aí, chega a década de 70 e pá! A curva inverte. A população urbana dispara, vai lá para cima, e a rural começa a cair. Por quê? A resposta está na famosa Revolução Verde e na mecanização do campo. As máquinas chegaram, liberaram uma mão de obra gigante e essa galera toda foi empurrada para cidades, atrás de emprego na indústria. Tá, mas e quem ficou para trás? As consequências para o campo foram assim pesadíssimas. A população que ficou foi envelhecendo, porque a juventude foi a primeira a vazar. E o campo ficou mais masculino, um fenômeno que a gente chama de masculinização. Por quê? Porque as mulheres jovens, buscando mais oportunidade, mais independência, saíram em maior número. O estudo de caso lá em Arroio do Sol, no Rio Grande do Sul, mostra isso na veia. Um sentimento real de abandono, de solidão. É um esvaziamento que não afeta só o bolso, afeta a alma do lugar. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente o que a gente está falando. Isso é uma tapera, uma casa abandonada. Mas ela é muito mais que uma ruína. A palavra, que vem do tupi, significa aldeia que foi. Pensa nisso, é uma cicatriz na paisagem. É o símbolo visível desse esvaziamento todo. Cada tapera dessas conta a história de uma família que foi embora, de uma comunidade que foi diminuindo. Então beleza, o campo esvaziou e as cidades, elas explodiram. E com metrópoles gigantescas, surgiu um tipo de movimento completamente novo. Não era mais aquela mudança definitiva, para sempre. Era um fluxo constante, diário. Tipo a pulsação da vida urbana moderna. E o conceito-chave aqui é esse: movimento pendular. Anota isso aí, grifa, põe o post-it. É aquele deslocamento que acontece todo santo dia, da casa para o trabalho, da casa para a faculdade, cruzando a fronteira de um município para o outro. Mas, e aqui está o pulo do gato, sem a pessoa mudar de casa. Ela vai e volta, todo dia, igualzinho um pêndulo. Então, pelo amor de Deus, não confunda movimento pendular com migração. A FGV adora essa pegadinha. Migração é mudança permanente, é fazer as malas e morar em outro lugar. Movimento pendular não, é temporário, é o vai e vem do dia a dia. Um é para sempre, o outro é cíclico. Parece simples, né? Mas derruba uma galera desatenta que você não faz ideia. E a escala disso é um negócio gigantesco. Se liga nesses dados do censo. Nas grandes metrópoles, mais de 20%, um quinto da população dos municípios do entorno se desloca todo dia para o município polo. É isso que cria as famosas cidades dormitório, sabe? Cidades que servem basicamente de casa para quem trabalha na capital. Esses números mostram que, na prática, a região metropolitana inteira é um mercado de trabalho só, tudo conectado. Beleza, a gente já falou do passado, do presente, mas e o futuro? Pois é, o censo de 2022, aquele mesmo que quem passar no concurso vai ajudar a construir, revelou uma direção totalmente nova e, olha, surpreendente nos fluxos populacionais do Brasil. Presta muita atenção nisso aqui. Pela primeira vez na nossa história recente, as grandes capitais,
Aquelas que foram os motores do crescimento por décadas, não só pararam de crescer, como, na verdade, elas encolheram. É isso mesmo, é uma inversão de tendência que é, assim, histórica. Um verdadeiro êxodo urbano. E esse gráfico aqui, ele não deixa dúvida. Olha os números. Entre os 2 últimos censos, Salvador perdeu quase 10% da população. 10%. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, tá todo mundo no mesmo barco. A galera tá indo embora dos grandes centros. A grande pergunta é, por quê? Então, as razões são várias, e elas meio que se somam, sabe? Primeiro, a busca por mais qualidade de vida e um custo de vida mais baixo, que o pessoal encontra em cidades menores. Segundo, a falta de serviço básico nas periferias das metrópoles, que acaba expulsando os moradores. E aí veio a pandemia de Covid-19, que botou lenha na fogueira, né? O trabalho remoto permitiu que muita gente pudesse escolher onde morar. E o resultado? Um boom de cidades médias, principalmente no litoral e em novos polos de desenvolvimento. Ok. Agora vamos para a parte que interessa de verdade. Como é que a gente transforma tudo isso em ponto na prova? Como o IBGE, o seu futuro local de trabalho, e a banca do concurso, a FGV, olham para esses fenômenos? Para o IBGE, esses dados não são só números, eles são a base de tudo. Funciona assim. Primeiro, o Instituto coleta as informações lá no censo. Segundo, ele analisa esses fluxos todos para definir o que é uma região metropolitana, o que é uma região funcional. E terceiro, essa análise vira a base para o governo criar políticas públicas, de transporte, de saúde, de moradia. Entender isso é entender a importância do seu próprio trabalho lá na frente. Então, resumindo, para gabaritar, tem que ter na ponta da língua esses termos aqui, ó. Êxodo rural e a causa dele, a Revolução Verde. Movimento pendular que cria as cidades dormitório. O novo êxodo urbano. E não vamos esquecer de um conceito que está ligado a tudo isso, o bônus demográfico, que é aquele período em que a gente tem mais gente trabalhando do que dependente, sabe? Uma janela que o envelhecimento do país está fechando. Foca nisso. São esses os conceitos que vão pingar na sua prova com certeza. Então, se liga na ideia principal. O ponto crucial é este. Entender esses fluxos populacionais não é decorar nome. É entender como o nosso espaço, o espaço brasileiro, se organiza. É sacar como as cidades se formam, como a sociedade se estrutura. É essa visão geográfica e analítica que a prova do IBGE quer de quem vai ser aprovado. E para fechar, eu deixo uma pergunta para a gente pensar junto. Com o Brasil envelhecendo e a população indo para cidades menores, qual vai ser o próximo grande desafio para organizar o nosso território? Como é que a gente vai planejar nossas cidades, nossa saúde e nosso transporte daqui para frente? A geografia não para, ela está sempre em movimento. E entender isso é o primeiro passo para a sua aprovação. Se você quer gabaritar a geografia e garantir sua vaga, você precisa assistir este próximo vídeo.